Antes da partida contra o São Luís neste sábado, o técnico Mano Menezes faz mistério no time titular. A última atividade teve 13 jogadores entre os titulares e se mantém a dúvida, inclusive para os jogadores. Quem será o titular do setor do ataque? No mercado de transferências, Borré esquenta e o empresário do jogador está na Europa, podendo avançar nas tratativas que podem levar o atacante colombiano a desembarcar no estádio Beira-Rio. Enquanto isso, Depena tem sido o grande destaque do Internacional no Campeonato Gaúcho, sendo inclusive o artilheiro da competição. E Mikael tem a sua paciência junto a Mano Menezes, a paciência de Mano Menezes com ele, esgotada. O jogador, mais uma vez, ficou de fora da lista de relacionados e deve em breve deixar o Beira-Rio. Esse é o Diário do Inter KTO de sexta-feira, 27 de janeiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta sexta-feira. E eu começo falando sobre o treinamento da manhã, que teve os portões fechados. A atividade foi aberta apenas na parte do aquecimento para a imprensa e depois o Mano Menezes fez mistério a respeito do time que vai enfrentar o São Luís neste fim de semana, neste sábado. Existem algumas dúvidas, como por exemplo, no setor do ataque, quem será o titular? Alexandre Alemão e Pedro Henrique brigam por uma vaga. Também no meio-campo, quem será titular? Johnny e Matheus Dias brigam por uma vaga. E o técnico Mano Menezes fez tanto mistério que no treinamento com os portões fechados, a gente descobriu que ele treinou com 13 jogadores no time titular. Keiler, Bustos, Moledo, Vitão, René, Johnny e Matheus Dias, Depena, Maurício, Alan Patrick, Pedro Henrique, Wanderson e Alemão, não dando pistas sobre quem vai começar jogando. Eu tô apostando que ele começa jogando com o Pedro Henrique como centroavante e o Alemão começa esperando dessa vez, mas a gente só vai ter certeza mesmo quando o Inter divulgar a escalação minutos antes da partida começar. A lista de relacionados já foi divulgada. E mesmo com o anúncio de Baralhas, que treinou normalmente na manhã desta sexta-feira, ele ainda não foi relacionado e ainda não saiu no boletim informativo diário da CBF, o BID. Na lista de relacionados não consta John, também não consta Baralhas e não consta mais uma vez Mikael. Estas as três ausências mais sentidas por parte do elenco colorado para essa partida de sexta-feira contra a equipe do São Luís. Aliás, Mikael é um tema à parte. É o terceiro jogo consecutivo onde ele não está relacionado, ele não está sendo aproveitado pelo técnico Mano Menezes e já se completam 6 meses desde a chegada dele aqui, onde ele só participou de uma partida, contra o Melgar pela Copa Sul-Americana. E está cada vez mais claro que Mano Menezes desistiu do jogador e não tem mais paciência nenhuma com o jogador. Não relaciona ele para os jogos, não dá oportunidade em jogos treinos, em treinamentos coletivos. O Mikael está completamente descartado do Internacional. E inclusive na próxima semana deverá acontecer uma reunião entre o empresário do jogador e a direção do Internacional, com o objetivo de resolver a situação Mikael. O Inter tem duas possibilidades. Uma, rescindir o contrato de empréstimo. Outra, repassar esse vínculo de empréstimo para outra equipe que esteja interessada no Mikael. O empresário do jogador afirma que existem várias equipes do futebol brasileiro interessadas no Mikael. Talvez este seja um caminho, uma reunião na próxima semana deverá definir isso. Mas é grande a chance do Mikael não jogar mais com a camiseta do Internacional. Aliás, nem jogando ele está, vamos ser bem sinceros. Essa sexta-feira foi de muitas informações sobre Rafael Santos Borré. Inclusive eu gravei um vídeo ao longo do fim da tarde, início da noite, atualizando a situação e trazendo uma informação muito importante, que é André Curi, que é o representante de Borré no Brasil e o empresário que ofereceu Borré para o Internacional, está na Europa. Isso junto com a informação que vem do Thiago Fernandes, do Donos da Bola de Belo Horizonte, de que o Inter tem um emissário na Europa para negociar com o Eintracht Frankfurt alguma facilitação para tentar trazer Borré. Eu explico essa situação nesse vídeo, mas assim, eu já aviso,
O Borré não está adiantado com o Internacional, longe disso. Mas o Inter está tentando alguma abertura junto ao clube alemão. E o empresário do jogador pode ajudar nesse processo, pode facilitar nesse processo. Ele não confirma que está lá por Borré, mas entre os compromissos que ele tem na Europa, Borré estará na pauta com certeza. E para ele seria uma ótima ele jogar no Internacional, o Borré jogar no Internacional, porque seria um grande negócio onde, enfim, movimentaria muita grana e esse é o emprego do cara, né? O trabalho dele é fazer, de fato, grandes negócios. Na tarde desta sexta-feira, foi apresentado o novo reforço do Internacional. Gabriel Baralhas, 24 anos de idade, que estava no Atlético Goianiense. Uma apresentação bem solta, bem legal do jogador, que falou muito bem na entrevista coletiva, falou sobre a escolha de jogar no Internacional, o grande clube da carreira dele até o momento. Ele teve passagens pelo Atlético Paranaense, pelo Red Bull Bragantino, pelo Atlético Goianiense, foi formado nas categorias de base da equipe do Ituano e chega com um contrato até dezembro de 2025. O grande ponto da entrevista do Baralhas é que ele foi a todo momento perguntado, tu é 5 ou tu é 8? E ele disse, eu jogo nas duas. Eu fui formado como 8, joguei como 5 no profissional e no último ano atuei como 8 também. Então, ele pode ser tanto 5 como 8. E é uma peça que vai brigar por posição com o Johnny, com o Matheus Dias, com o Carlos Depena. Ele chega para ser o quarto dessa disputa por vagas na posição de volante. Johnny, Baralhas, Matheus Dias e Depena. E é sobre Depena que eu falo, porque nessa tarde eu gravei um vídeo falando sobre o meio-campista uruguaio, que vem sendo o grande destaque do Internacional neste Campeonato Gaúcho. O Carlos Depena é o artilheiro do Gauchão, junto com o Soares, junto com o Thiago Santos do São José, junto com o Rodrigo Rodrigues do Juventude. Ele tem 2 gols e fez um gol bonito também no coletivo da última quinta-feira, que eu gravei e eu coloquei ali. E eu falo sobre a importância do Depena para o time do Internacional, para o time do Mano Menezes, é só clicar aqui para assistir. Eu fecho com uma informação sobre Kaique Rocha, tá? O Kaique Rocha, zagueiro do Internacional, que era do Internacional, na verdade, rescindiu o contrato de empréstimo com o Inter e que está acertando com o Atlético Paranaense. Eu relatei aqui que eu cruzei com o Kaique Rocha no CT Parque Gigante no dia em que ele estava se despedindo. Ele disse, olha, estou vendo algumas possibilidades dentro do futebol brasileiro. E é o Atlético Paranaense. Tudo muito bem encaminhado para que ele seja anunciado pelo clube do Paraná, um contrato de empréstimo também junto à Sampdoria da Itália. Já se acomodou o Kaique Rocha. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Passar as odds de Inter e São Luís, sábado, 4h30 da tarde. Odd do Inter, 1,22. Empate, 5,75. E odd do São Luís está pagando 12. Além disso, neste sábado pela manhã, tem o Paleta Atlântida. Eu vou estar lá, na beira da praia em Atlântida, o maior churrasco da história do mundo. E eu estarei lá, tem donos da bola do meio-dia, 1h, na Orla de Atlântida. Quem quiser ir lá, dá um alô e joga na KTO para apostar quem vai ganhar o Paleta Atlântida. Brasil, Chile, Bolívia, os países que estarão representados nesse grande festival. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!